E finalmente, o executivo de futebol Marcelo Paz revelou detalhes da proposta de renovação que o Corinthians fez ao atacante holandês Memphis. Meio-campista Arthur pode ter pedido o pacote de 100 milhões de reais para jogar no Corinthians. E entendam por que dois crias do Terrão não foram utilizados pelo Fernando Diniz em amistoso contra o Cascavel no último domingo. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre dois crias do Terrão. Eu vou explicar para vocês por que o Fernando Diniz não utilizou dois jogadores, duas joias da base que acabaram viajando no último domingo para amistoso no Paraná contra o Cascavel. O Corinthians voltou a campo no último domingo. O Timão foi até o Estádio Olímpico Regional em Cascavel, no Paraná, jogar contra a equipe do Cascavel, um amistoso que serviu de testes para o treinador Fernando Diniz, pensando, claro, nos compromissos importantíssimos que o Corinthians terá nessa temporada de 2026, mais precisamente nesse segundo semestre. Corinthians que começou um tempo com uma equipe, no segundo tempo Fernando Diniz mudou todos os jogadores, inclusive utilizando quase todos os atletas, com duas exceções. Dieguinho, que já vem com os profissionais há um bom tempo, e também o Guinegão, não foram utilizados pelo Fernando Diniz, os únicos jogadores, e absolutamente que isso acabou gerando algumas dúvidas por que os atletas não foram utilizados. Segundo informações do próprio Fernando Diniz, os dois não entraram em campo devido a compromissos que eles terão no Sub-20. Corinthians que está jogando as quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o arquirrival. O jogo de ida já aconteceu na Fazendinha, inclusive os dois estiveram. O Corinthians perdeu jogo de ida em casa para o arquirrival. O segundo jogo acontecerá na quinta-feira, dia 16, na casa do adversário. E o Corinthians vai ter que reverter o placar. E os dois jogadores estarão novamente à disposição do treinador William Batista. Então, devido a isso, o Fernando Diniz não utilizou os dois. E, na verdade, só tinha ali como planejamento de utilizar se realmente não tivessem outras opções. A minha opinião quanto a essa decisão do Fernando Diniz em ter levado o Dieguinho e o Guinegão e não ter utilizado eles nesse amistoso contra o Cascavel é a seguinte. Vou ser sincero com vocês, eu discordo totalmente dessa justificativa do Fernando Diniz. Por quê? O Corinthians jogou no domingo contra o Cascavel. Aí os jogadores iriam ter segunda, terça, quarta-feira de descansos e preparações. Estamos falando de dois jogadores que ainda não completaram nem 20 anos. Estamos falando de dois jogadores jovens. Para mim, sinceramente, jogar aquele jogo, apesar que aquele gramado, sinceramente, até acaba colocando dúvidas, mas de repente os dois entrando nessa partida poderiam ali, de uma certa forma, de repente, terem uma inspiração maior para o jogo da base. Pelo menos eu consigo entender por esse lado. Mas enfim, não concordo, mas respeito a decisão do Diniz. Mas eu particularmente acho que mediante ao tempo, o Corinthians só joga na quinta. Então, sinceramente, para mim, poderia ter utilizado os dois sim. E foi um jogo que o Corinthians nem conseguiu vencer. E claro, de repente os dois aí poderiam ter sido diferenciais. E o Guinegão que até hoje não jogou com o Fernando Diniz. E agora vamos falar sobre o meio-campista Arthur. Tem informação que garante que o Arthur quer um pacote de 100 milhões de reais aproximadamente para poder se tornar jogador do Corinthians. A realidade do Timão nesse momento é transferbans, no plural. Estamos com dois transferbans da FIFA. Um por não ter pago o Philadelphia Union dos Estados Unidos, valores restantes pela compra do volante José Martínez, cerca de 8 milhões de reais o Corinthians tem que pagar,
e também tem que pagar uma multa de pouco mais de R$ 1.150.000 à FIFA pelos transferbans e dívidas que o Timão tem na entidade máxima do futebol. A realidade nossa é essa, mas claro, em breve entraremos na janela de transferências e o departamento de futebol está se preparando, está planejando, claro, de repente alguma contratação. E o Corinthians sabemos que para contratar somente jogadores de oportunidade de mercado. E um atleta que é oportunidade de mercado é o meio-campista Arthur. Estava no Grêmio, acabou deixando o Grêmio, pelas informações do GE, por falta de entrar em acordo salarial. O Arthur, que ganhava 1,5 milhão, queria ganhar 2,5 milhões. Arthur, que ainda tem contrato com a Juventus da Itália, acabou não entrando em acordo com o Grêmio e hoje é considerado uma oportunidade de mercado porque a Juventus não dificultará a rescisão do contrato com o jogador. E o Corinthians vem sondando o Arthur, vem conversando com seus representantes já há algumas semanas. Inclusive no último domingo, o treinador Fernando Diniz rasgou elogios ao Arthur, dizendo que o Arthur é um jogador diferenciado e que gostaria de contar muito com ele no Corinthians, mas para que o Corinthians tenha o Arthur, vai ter que gastar muito dinheiro. Claro, antes de tudo tem que pagar o transfer ban. Segundo informações do ESPN, o Arthur ele quer assinar um contrato de 2 anos e meio, válido até dezembro de 2028, e ele pede um pacote de aproximadamente R$ 100 milhões entre salários e luvas. Na prática, o meio-campista deseja receber entre 2 e 2,5 milhões por mês, além de um prêmio de assinatura que é a chamada luvas, para que ele possa assinar o seu contrato. Absolutamente que isso é totalmente fora da realidade financeira do Corinthians. Volto a dizer, essa é uma informação do ESPN, mas estamos falando de um jogador que, pelo GE, acabou deixando o Grêmio pelo fato de ter pedido um salário mais ou menos na casa desses valores, 2,5 milhões e agora aí pode estar conversando com o Corinthians e absolutamente, pelas informações, mantendo o mesmo valor que foi pedido ao clube ao qual ele acabou de deixar. A minha opinião quanto a essa informação do ESPN que o Arthur quer um pacote de aproximadamente R$ 100 milhões para jogar no Corinthians é a seguinte. Primeiramente, esse pacote não é exclusivamente para jogar no Corinthians. Claro, é o Corinthians que está tentando alguma coisa com ele. Inclusive, o próprio Fernando Diniz admitiu isso. Gostaria muito de contar com ele e rasgou elogios ao Arthur, dizendo que é um jogador diferenciado. E realmente, o Arthur é um baita de um meio-campista. É um jogador que cadencia o jogo quando é necessário, é um jogador que acelera o jogo quando é necessário, força física, marca muito bem e tem um passe de qualidade. Então, falando do atleta, o Arthur é um grande jogador. Tanto é que saiu do Grêmio alguns anos atrás, Barcelona e tudo mais, e hoje ainda tem vínculo com a Juventus da Itália até a metade do ano que vem. Mas eu vou ser sincero com vocês. Para mim, sinceramente, o Corinthians tem que correr do Arthur. A não ser que o Arthur diminua e muito esses valores. Só que aí existem detalhes. O Arthur não aceitou reduzir os valores para ficar no Grêmio, que é considerado seu clube de coração. Será que ele aceitaria reduzir os valores para jogar no Corinthians? Claro, qualquer jogador sonha em jogar no Corinthians, mas o sonho ligado às altas finanças. Então, eu acredito que é algo assim totalmente fora da realidade do Corinthians, tanto é que hoje fala-se que o Corinthians dificilmente vai entrar em acordo com o Memphis porque mandou uma proposta reduzindo os gastos que tinha com ele, os custos dele, e agora de repente o Corinthians vai entrar numa dessa de Arthur. Então o Arthur tem todo o direito de pedir o valor que ele quiser e claro, cabe ao Corinthians avaliar ou não. Para mim, sinceramente, sem a menor chance. Se estivéssemos falando aí de 1 milhão, 1 milhão e pouco por mês, até que tudo bem, mas um volante que no final das contas vai sair mais de R$ 3 milhões por mês, sinceramente, fora de cogitação. Mas é como eu disse, o Arthur tem total direito de pedir o valor que ele quiser e, como eu disse, cabe à diretoria do Corinthians avaliar. E hoje, é como eu disse a vocês, a realidade é transfer ban. O Corinthians não tem pouco mais aí de 9 milhões para pagar a FIFA e voltar a ter a autorização para poder contratar.
E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre Memphis. Finalmente, o executivo de futebol Marcelo Paz revelou alguns detalhes envolvendo as negociações para renovar o contrato ou não do atacante holandês. O Memphis é uma das maiores dúvidas no momento entre nós torcedores. Será que o Memphis renova o contrato ou será que o Memphis vai embora? O contrato dele com o Corinthians vai até o dia 31 de julho. Memphis está de férias, não sabemos exatamente quantos dias, pelo que se fala, 25 dias de férias, o mesmo tempo que o elenco teve. E como eu disse, o contrato dele vai até o dia 31, mesmo se ele retornasse, ele não pode jogar, porque o período dele de inscrição, tanto na CBF quanto na FPF, o registro dele já está vencido desde dia 20 de junho, então é algo que não vai acontecer. O Memphis não vai retornar ao Corinthians se não renovar o seu contrato. Mas, finalmente, alguém da diretoria acabou falando sobre o jogador. E foi o executivo de futebol Marcelo Paz. Durante participação no programa Jogo Aberto da TV Bandeirantes, o Marcelo Paz confirmou que o Corinthians fez uma proposta de renovação ao Memphis, só que até o momento o jogador não respondeu. Vamos para as palavras do Marcelo Paz. O Corinthians apresentou uma proposta para o Memphis formal, normal. Essa proposta compõe vários itens, entre salário, possibilidades de recursos advindos de marketing, de produtos, de eventos e premiações. Então, Marcelo Paz revelou detalhes de como o Corinthians ali tem como plano ter os recursos para poder pagar o jogador e também afirmando que essa proposta foi enviada ao atleta, revelando alguns detalhes importantes sobre essa proposta feita, mas também revelando que nesse momento o Corinthians, na verdade, está aguardando a resposta do jogador que até o momento ainda não veio. A minha opinião quanto a essas palavras do Marcelo Paz é a seguinte, vamos lá. O Marcelo Paz, ele trouxe alguns detalhes importantes. Por exemplo, que a proposta que foi enviada ao Memphis, ela tem uma composição com vários itens. Salário, possibilidades de recursos advindos do marketing e, claro, eventos e premiações. Um ponto importante é que bônus e tudo mais está mais atrelado ao coletivo do que o individual. Pelo menos é isso que dá para ter entendimento em relação à proposta que foi enviada ao Memphis. Aí detalhes são importantes em relação a isso. Será que a proposta financeiramente é satisfatória ao Memphis? Será que ele ficou feliz com a proposta? Eu particularmente acredito que não, porque se ele tivesse ficado feliz com a proposta, ele teria respondido rapidamente, aceito a proposta e já teria confirmado ali, marcado, aliás, uma data para retorno. Mas, tudo bem, talvez eu possa estar tendo uma interpretação errada em relação a isso. Fato é, Memphis, volto a dizer a vocês o que eu penso sobre isso. Para mim, não renova por causa dos políticos. Para mim, toda essa questão aí de envios de propostas e tudo mais, para mim, essa proposta que enviaram para o Memphis deve ser ridícula pela questão de valores. Inclusive, temos informações do Edu Oliver, da Voz das Arquibancadas, que a proposta chega a 1,5 milhão fixo por ano a partir do segundo ano de contrato. Então, são detalhes aí que acabam chegando. Mas, enfim, não temos ainda nada oficial em relação aos valores e acredito que nem teremos, porque essa é uma das preocupações do Memphis. Ele não quer que detalhes do seu novo possível contrato sejam vazados, como aconteceu com o primeiro. Mas, enfim, é como eu disse, finalmente alguém da diretoria do Corinthians acabou falando sobre essa proposta e confirmou. Corinthians confirmou proposta ao Memphis. Finalmente, Marcelo Paz confirmou que o Corinthians realmente fez a proposta para o atacante holandês. Agora é aquele detalhe, o Memphis vai aceitar? Eu já falei para vocês, eu acho que não fica devido à política, eu gostaria que ele ficasse. Sinceramente, claro, mais dedicado, com uma sequência maior de jogos, é um jogador diferenciado, mas para mim estamos aí nos últimos dias do contrato do Memphis com o Corinthians. Claro, não estou cravando nada aqui, é opinião.
e não informação. Então, vamos continuar aguardando. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado desse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!